Então, pessoal, começou a gravar. Na hora que eu ia falar que era pra gente esperar um tempinho aí, que tava demorando, então agora tá gravando, vamos começar. Então, boa noite, né, porque eu deixo esse vídeo gravado para quem não pode participar da aula e nunca lembro de dar boa noite para as pessoas que vão assistir depois. Então, boa noite, espero que todo mundo estejam bem, tanto aqui na aula ao vivo quanto quem estiver assistindo depois. Então, olha, a aula de hoje vai ser sobre espectros atômicos. Está na apostila do terceiro bimestre, eu sei que vocês ainda não receberam ela impressa, eu postei ela no grupo não, coloquei no Classroom, lá no Google Sala de Aula, e todos os slides, todos os PDFs que eu estou mandando para vocês nos grupos, eu também estou colocando a página da apostila que eu estou trabalhando lá, então vocês não precisam se preocupar, os exercícios que eu vou pedir tá lá, então é só vocês abrirem o documento. Se tiver meio difícil de ler, dá zoom, dá para vocês acharem lá os exercícios que eu estiver pedindo, tá? Então, o que é um espectro? O que é um espectro? A gente ouve falar de espectros, né? Então, a primeira coisa que vem, na verdade, a primeira coisa que vem na mente ou na internet, se vocês digitarem lá o que é um espectro, vai falar que é um fantasma, que é um ser que morreu, alguma coisa assim, tá? Mas, na verdade, isso não é o que nos interessa aqui para a física. A gente não vai falar desse tipo de espectro, a gente não vai falar de fantasminhas aqui. Então, para a física, o que é um espectro? É uma representação das amplitudes ou intensidades dos componentes ondulatórios de um sistema quando discriminadas umas das outras em função de suas respectivas frequências ou comprimentos de onda. Pronto, né? Agora que vocês entenderam tudo, a gente já pode acabar a aula, né? Com essa definição perfeita de espectro, para que a gente vai continuar, né? Mas eles falam assim, professor, eu não entendi nada. Eu estava preferindo que fosse um espectro fantasma que a gente fosse estudar aqui do que falar de representações de amplitudes ou intensidades. Então, o que a gente está falando? A gente está falando de ondas. Vocês devem lembrar, ano passado, que vocês estudaram ondas, né, que comprimento de onda era o tamanho da onda, né, a distância entre uma crista e outra. E aí, um espectro, na verdade, é um conjunto dessas ondas que um corpo, um objeto ou alguma coisa vai emitir. Eu vou dar um exemplo aqui, que aí talvez fique mais fácil. Isso aqui é um espectro, isso aqui é o espectro da luz visível. Aqui está representado todos os comprimentos de onda da luz que a gente consegue enxergar, tá? Aqui, a gente chama de um espectro contínuo, porque vocês podem ver que não está separadinho uma cor da outra. Aqui está o comprimento da onda, né, que está em nanômetros, 400 nanômetros, é mais ou menos aqui o violeta, aí vai indo, aqui tá meio difícil de enxergar, que o negócio fica bem em cima aqui. Aqui mais ou menos 500 nanômetros, é aqui entre o verde e o azul, e lá uns 700 nanômetros é o vermelho. Então, isso aqui é um espectro da luz visível, um espectro contínuo, tem vários comprimentos de onda aqui, tá? E aí, vamos só dar uma relembrada de uma coisa que a gente viu na semana passada, não, na semana anterior, né? Quando a gente falou de modelos atômicos. Lembrando lá o modelo atômico de Bohr, lembra que o átomo, ele tem o núcleo, e os elétrons, eles giram ao redor desse núcleo, né, em órbitas estacionárias. Essas órbitas, elas têm energias bem definidas. E aí, quanto mais para fora eu tiver, né, mais longe eu tiver do meu núcleo, a energia vai aumentando. Nossa, minha sobrinha está fazendo maior barulho aqui hoje. Então, o nível 1 é o nível que tem menor energia, o nível 2 tem maior energia. Lembra que eu dei o exemplo do andar, né, do prédio, cada andar tinha um valor diferente de aluguel. E aí, aqui, deixa eu pegar aqui a caneta. E lembra que eu falei assim, o que acontecia, né? Eu tenho o elétron, né, ele está aqui nesses níveis de energia. Quando, né, deixa eu só pôr aqui. Quando um elétron, ele está num certo nível, vamos supor, ele está aqui no nível 1, ele está com uma determinada energia, ele vai se manter aqui indefinidamente. O que acontece? Pode acontecer dele receber um pouco de energia, e essa energia ser suficiente para ele mudar de órbita, ele pode pular para uma outra órbita. Então, ele consegue pular aqui, vamos supor, para a órbita 2, para o nível 2. Só que ele não vai conseguir ficar aqui muito tempo. Ele vai ficar temporariamente, e quando ele voltar para a órbita que ele estava anteriormente, ele vai liberar essa energia. Essa energia é liberada em forma de um fóton. Fóton, gente, é a partícula de luz, tá? E aí a gente consegue saber qual que é a energia desse fóton
se a gente usar essa fórmula aqui, né? A energia vai ser a diferença de energia entre os níveis. Vamos supor que o nível 1 aqui tivesse energia igual a 10 eletronvolts, e o nível 2 tivesse energia igual a 20 eletronvolts. Então, a diferença de energia entre eles seria o 2 menos 1, ia ser 20 menos 10, a diferença de energia ia ser 10 eletronvolts. Então, a energia do fóton que seria eliminado aqui seria exatamente igual a 10 eletronvolts, tá? E aí, o espectro de um elemento químico, ele vai ser todas as diferentes comprimentos de onda aqui que esse átomo vai conseguir liberar. Por exemplo, se um elétron ele salta para o nível 2 e volta, ele vai liberar um fóton com uma determinada energia. Através dessa energia, eu consigo calcular qual é a frequência desse fóton e colocar lá no meu espectro. Aí, se ele vai do nível 1 para o nível 3, quando ele voltar, ele vai liberar outro fóton com uma energia diferente. E se ele vai ter uma energia diferente, consequentemente, ele vai ter uma frequência diferente. E cada átomo, de cada elemento diferente, esse aqui a gente estava estudando, é o átomo de hidrogênio, tá? Então, o átomo de hidrogênio tem essa distância, que é a diferença dos níveis de energia bem determinada, é característico do átomo de hidrogênio. Vocês, inclusive, calcularam até o nível 5. Espero que tenham calculado. Se vocês não calcularam, tiverem alguma dúvida, é só me perguntar depois. Então, se eu tenho um átomo de um elemento diferente, sei lá, o sódio, por exemplo, ele vai ter muito mais camadas aqui, e a diferença de energia entre essas camadas, ela vai ser diferente do que a diferença de energia entre as camadas do átomo de hidrogênio. Então, cada elemento químico vai ter um conjunto de fótons com determinadas energias que ele vai poder liberar. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, enquanto eu estiver fazendo a apresentação, vocês podem parar, me perguntar, pode escrever no chat, se eu não ler, o Henrique me para aqui e me pergunta, tá? Dúvida. Diga. Você já explicou o que seria esse H e esse F? Na aula da 2 semanas atrás. A energia aqui, ó, lembra que o H era a constante de Planck, que aí eu coloquei os valores lá nos slides da outra aula. E o F é a frequência desse fóton. Ah, sim. Aqui, eu vou voltar aqui um pouquinho. Aqui, ó, aqui eu tô mostrando aqui o comprimento de onda. Para cada comprimento de onda, eu posso calcular qual é a frequência, tá? Então, vamos voltar lá, o HF. Então, alguém fez alguma pergunta? Então, o E é a energia desse fóton, quando ele for liberado. O H é a constante de Planck, que é uma constante, né? Ou seja, não muda de valor, vai ser sempre o mesmo valor. Ela pode ser representada em Joule, que é 6,37 vezes 10 a menos 34, mais ou menos, ou em eletronvolt. Depois eu vou mostrar para vocês, é 4,15 vezes 10 a menos 15 eletronvolts. E a frequência é a do fóton que é emitido aqui. Tá? Então, para cada elemento, essas diferenças de energia entre os níveis é característico. É como se cada elemento químico tivesse uma impressão digital. Então, se eu pegar um elemento e começar a ver começo a dar energia para ele, eu posso aquecer ele para dar energia, eu posso ligar, colocar dentro de um tubo, ligar na tomada, passar energia elétrica, etc. Quando esse elétron vai ganhando energia, ele vai começar a liberar fótons de vários comprimentos de onda. E aí eu posso ir fazendo o espectro dele, que isso aí é a impressão digital desse elemento. Então, se eu conseguir fazer isso, conseguir não, porque já fizeram isso, né? Os cientistas já fizeram isso com todos os elementos químicos, então, se eu pegar um espectro de um elemento desconhecido, eu posso comparar com aqueles espectros que eu já tenho e conseguir saber qual é esse elemento, tá? A gente já vai falar mais disso daqui a pouquinho. Então, ó, isso aqui são os espectros de alguns elementos. É claro, aquele que eu mostrei no começo era o espectro contínuo, é de uma luz branca, que emite todas as cores. Não sei se vocês lembram disso, ano passado, que eu falei que a luz branca é composta por luz de todas as cores. Tá? Aqui, eu peguei
de alguns elementos, eu não consegui achar de todos, tá? Mas também a gente não precisa de todos eles. É como se alguém pegasse um gás hidrogênio e aquecesse ele, um exemplo, aquece ele, ele vai começar a liberar esses fótons, né, que vão passar de um nível para o outro, vão voltar e vai começar a liberar esses fótons. Aí esses fótons vai ter sempre esses comprimentos de onda. Então, vai ter uns que vão ter um comprimento de onda que corresponde à cor vermelha, outros comprimentos de onda que corresponde ao azul, outros tá lá mais para o violeta. Então, eu sei que qualquer... Pega a frente, Água, por favor. Pessoal, deixa o microfone no mudo enquanto vocês não tiverem... Meu Deus, ele tá falando com vergonha. Senão eu não consigo falar. Então, para cada elemento químico, ó, vocês estão vendo aqui, o hidrogênio tem essas linhas que são características, é lógico. Pegou a luz, esquentou um gás, ele vai começar a emitir luz. Aí essa luz é passada por um prisma que vai separar essas cores, tá? E aí a gente consegue ver essas raias aqui. Então, ó, o hidrogênio, como ele é um átomo mais simples, só tem um próton no núcleo, um elétron girando em volta, ele só tem alguns níveis de energia permitido, que são esses aqui. O hélio já é um átomo que tem 2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons. Então, esses elétrons, eles podem ter tem mais níveis de energia que ele pode ocupar. Então, aqui eu tenho outras raias aqui, né, outros comprimentos de ondas aqui. Então, assim por diante, ó, vocês estão vendo vários elementos, né, conforme o elemento vai tendo mais elétrons girando em torno do núcleo, ele tem mais comprimentos de onda sendo representados aqui no meu espectro. Então, ó, esse aqui é um espectro de emissão, porque esse gás, ou esse elemento foi aquecido, e aí ele emitiu essas linhas aqui. Nós também podemos ter um espectro de absorção, que aí é um pouquinho diferente. Ao invés desse gás ser aquecido e emitir esses comprimentos de onda, aqui eu tenho o gás frio, e aí tem a luz, uma luz branca passa por ele, e aí esse gás absorve vai absorver a luz naquele comprimento de onda que ele emitiria se ele tivesse aquecido. Então, se eu estivesse comparando os dois, daqui a pouco, na próxima figura, vocês vão ver isso. As linhas estão exatamente no mesmo lugar. Então, ó, se eu pegar esse aqui do hidrogênio, tá vendo? Tem uma linha aqui, um comprimento de onda, aqui no vermelho. Se eu pegar o hidrogênio aqui, eu vou ter um espectro de absorção exatamente aqui, onde seria mais ou menos o vermelho. Então, a de absorção é porque ele absorveu aqueles comprimentos de onda, e o de emissão é quando ele emite aqueles comprimentos de ondas, mas essas linhas são coincidentes, tá? Então, para a gente não confundir muito aqui, eu posso ter um espectro contínuo, ó, tá vendo? Que é aquele primeiro que eu mostrei para vocês, é quando uma fonte de luz branca passa por um prisma, aí eu separo essas cores, né, como no arco-íris. Então, o arco-íris é quando a gente vê o espectro da luz que vem do Sol, que está passando aqui na nossa atmosfera. Ele passa por uma gotinha de água e separa. Então, a gente vê um espectro contínuo. Se eu tenho um gás aquecido, vamos imaginar que, sei lá, o hélio. O gás aquecido passa por um prisma, eu vou ter um espectro de emissão, que eu só vou ver as linhas, os comprimentos de onda que ele está emitindo o fóton dessas cores de luz aqui. E o espectro de absorção é quando eu tenho uma fonte de luz branca, vai passar por esse gás frio, depois pelo prisma, né? E ele vai absorver, ó, exatamente no mesmo lugar, né, do comprimento de onda que ele iria emitir se ele tivesse aquecido. Então, a diferença entre o espectro de emissão e de absorção é que o espectro de emissão, o gás, ele vai emitir os fótons, né, com determinados comprimentos de onda, quando ele receber energia. Já o espectro de absorção o gás frio, ele vai absorver esses fótons com essas determinadas energias ou comprimentos de onda, quando a luz de uma outra fonte passar por ele. Tá? Dúvidas até aqui? E aí, quais seriam as aplicações, né, da gente usar a espectroscopia, por exemplo?
tá? Então, imagina assim, eu falei que cada elemento químico tem um espectro que é bem característico dele, como se fosse uma impressão digital. Então, se eu olhar aquele espectro e ver aquelas linhas ali, eu sei exatamente que aquilo ali é sei lá, hidrogênio, por exemplo, ou oxigênio. Então, isso permite a gente conseguir determinar a composição de corpos ou de materiais só analisando a luz desses objetos. Então, eu posso saber qual é a composição de estrelas, de galáxias, de coisas que estão muito distantes da gente, sem eu precisar ir lá. Vocês nunca se pensaram assim, como é que sabe que as estrelas são feitas de hidrogênio e hélio? Então, é por espectroscopia. Tanto que o Sol, não sei se vocês sabem, os gregos chamavam ele de hélio, e aí o nome do elemento hélio veio justamente porque esse foi o primeiro elemento que foi descoberto no Sol. Então, e acabou sendo o nome, o Sol era conhecido como hélio, e aí o primeiro elemento ficou conhecido como o nome do Sol, vamos dizer assim. Então, a gente consegue saber a composição de estrelas, de alguns corpos celestes, sem precisar ir lá através da espectroscopia. E também, depois que a espectroscopia foi sendo cada vez mais bem entendida, foi possível a gente descobrir outros elementos químicos. Então, tinha algumas partes da tabela periódica, não sei se vocês conseguem ver aqui, tinha umas lacunas aqui na tabela periódica que só foram elas foram só preenchidas depois da descoberta da espectroscopia. Então, através dela foram descobertos muitos outros elementos químicos, e é tanto que essas duas famílias aqui geralmente aparecem na parte de baixo, que essa imagem que eu peguei não tinha. Então, muitos elementos foram descobertos através de espectroscopia. E também a gente consegue usar a espectroscopia para saber a composição de algumas outras coisas. Vocês poderiam pegar a Coca-Cola e passar por um espectrômetro e tentar descobrir qual é a composição da Coca-Cola. Então, dá para saber que elementos tem ali, só não vai dar para saber exatamente qual é a proporção. Então, não sei se vocês já viram, alguém está fazendo comida, de repente cai um pouquinho de sal, assim, na chama, e a chama fica mais amarelada, porque o elemento químico sódio, ele, quando ele é aquecido, né, quando ele recebe alguma energia, ele vai liberar a cor meio amarelada. Então, dá para a gente usar dá para a gente saber mais ou menos que elemento químico possui alguma amostra, vendo qual é a cor da luz de uma chama que ele vai liberar quando ele for, sei lá, a gente taca fogo nele. Fogos de artifício também, dá para... tem aqueles fogos coloridos. Como que é feito isso? Então, eles usam outros elementos químicos, sei lá, acho que o bário é meio vermelho, se eu não me engano. Tem elementos que, quando eles se taca fogo neles, eles liberam uma cor azul e assim por diante. Então, é por causa disso, lá dos níveis de energia. O elétron recebe energia, vai para um outro nível, quando ele volta, ele libera luz com um determinado comprimento de onda, e isso tem a ver com as cores. Então, olha, tem um exercício na apostila, e eu vou fazer um exercício parecido aqui para vocês não terem dúvidas. O exercício é muito parecido, tá? Então, aqui eu só coloquei para ilustrar, né? Aqui a gente tem o átomo, como que é, os níveis aqui. E aí o exercício é o seguinte: a gente vai calcular qual que é a frequência aqui de um fóton, se um elétron que tiver aqui, ele vai estar aqui no nível 3, ele já ganhou energia, veio aqui para o nível 3, e aí ele vai voltar para o nível 1. E aí eu quero saber qual que vai ser a energia desse fóton aqui, vou escrever aqui, desse fóton que vai ser liberado. Então, eu vou querer saber a energia desse fóton. Aqui, eu vou colocar os dados aqui, tá? Eu não coloquei direto aqui no exercício, mas no exercício da apostila tá lá todos os dados. Vocês já calcularam todos os valores de cada nível de energia do átomo de hidrogênio, do 1 até o 5. Então, no nível 3, a energia é menos 1,50 eletronvolts. No nível 1 é menos 13,60 eletronvolts, e a constante de Planck, que é esse H aqui, é 4,1 vezes 10 elevado a menos 15 eletronvolts. Então, aqui estão todos os dados que eu preciso. Então, eu vou precisar usar essa fórmula aqui.
Eu coloquei aqui que é a variação de energia, né? Porque eu quero saber qual que é, a energia exata do que o fóton vai ser liberado aqui. Então, primeiro eu quero saber qual que foi essa variação de energia. Se ele passou do nível 3, que era 1,50, chegou até no nível 1, que era menos 13,60, quanto foi aí que variou essa energia? Então, fiz aqui no cantinho, né? Então, a energia do meu estado final, que é o 3, né? Que é menos 1,50, menos, na verdade, é 1,51, coloquei 50 só para facilitar os cálculos aqui, tá, gente? Menos a energia de onde ele estava. Então, ele ganhou energia, foi para o nível 3, ele está voltando. Então, fiz o 3 menos o 1. Lembra, gente, não esqueçam os sinais, tá? Também, se não colocar nenhum sinal de menos, vai dar o mesmo resultado. Então, menos 1,50 menos 13,60, né? Esse menos com menos vira mais, o resultado vai dar 12,1 eletronvolt. Então, essa aqui é a variação de energia entre o nível 3 e o nível 1. E aí, para a gente... Oi, Cíntia. Desculpa interromper, que você está na apresentação, você não consegue enxergar o chat. Que a Jaísa perguntou, porque quando o balão cai em uma casa, a casa pega fogo. Porque o balão, ele tem uma tocha que não tem nada a ver com essa matéria, mas tudo bem. O balão, ele tem tipo uma tocha que aquece o ar que está dentro dele, porque o ar quente, ele tem uma densidade menor e por causa disso ele consegue flutuar, né? Ele consegue voar. E aí quando o balão cai, essa tocha ainda está pegando fogo. Então cai numa casa, essa tocha pegando fogo, se pega em algum material que é inflamável, esse material começa a pegar fogo também. Por isso que a casa pega fogo. Se cai numa floresta, tem folha seca, alguma coisa assim, começa a pegar fogo em tudo ali em volta, tá? Não sei, acho que era aí. Tá. Então, voltando aqui aos níveis de energia. Então, a gente viu aqui, né, que do nível 3 para o nível 1, o fóton, a energia que ele vai liberar aqui em forma de fóton vai ser de 12,1 eletronvolts. E aí, agora, eu vou calcular qual é a frequência do fóton, que é o que eu quero achar aqui no meu exercício. Tá? Então, a variação da minha energia é 12,1, coloquei aqui. A constante de Planck, né, tá dado aqui, é 4,1 vezes 10 a menos 15, tá aqui. E aí eu vou multiplicar pela frequência, que é o que eu quero achar. Então, esse número aqui, ó, tá desse lado multiplicando, quando eu passar para o outro lado, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 12,1 dividido por 4,1 vezes 10 elevado a menos 15. Isso é a frequência. Então, trocando tudo de lado, né, vou jogar a frequência para o lado de lá e o resultado para o outro lado. Isso aqui vai dar 2,95 vezes 10 elevado a 15 Hz. Gente, lembrando aqui, ó, não sei se vocês lembram disso, quando eu tenho um número, uma potência de 10 aqui que está na parte de baixo, para eu resolver esse exercício, o que eu faço? Deixa eu só achar minha caneta aqui, voltar pro... Eu primeiro vou fazer o quê? Eu vou usar esses dois valores... Ai, ficou em cima, peraí. Eu vou fazer o 12,1 dividido por 4,1, o resultado vai dar 2,95. E aí, se vezes 10 a menos 15, eu vou repetir o vezes 10, e como ele está aqui na parte de baixo da minha fração, quando eu passar ele para a parte de cima, ele vai mudar esse sinal. Então, estava menos, ele vai passar para cima mais. Por isso que aqui ficou 10 elevado a 15 positivo, tá? E a unidade de frequência é o Hertz. Gente, isso é matéria do ano passado, mas se vocês tiverem dúvida em relação a isso, tá? Em relação à frequência, comprimento de ondas, que é matéria do segundo ano, vocês podem me perguntar. Vocês esqueceram. Com certeza esqueceram, que não devem lembrar nem o que almoçaram ontem. Então, ó, só perguntar, tá? Se vocês não perguntarem, eu vou continuar indo. Então, a frequência, eu achei que deu 2,95, quase 3 vezes 10 elevado a 15 Hz. Hertz, gente, quer dizer quantas vezes essa onda está oscilando por segundo. Então, 10 elevado a 15 é muitas vezes, tá? Quer dizer que é um fóton muito energético aqui. Se eu quiser calcular o comprimento de onda, vocês não precisam fazer isso, só curiosidade, tá? Para eu calcular o comprimento de onda, eu pego a velocidade da luz, isso aqui é a velocidade da luz.
Eu pego a velocidade da luz e divido pela frequência. Então, a velocidade da luz é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, e a frequência é 2,95 vezes 10 a 15 Hz. Isso aqui vai dar 102 vezes 10 a menos 9 metros, que é a mesma coisa que 102 nanômetros. Essa cor de luz aqui a gente não iria conseguir enxergar, porque a gente só consegue enxergar acima de 400 vezes 10 a menos 9 metros. Então, essa cor aqui, ela tá lá no infravermelho. Deixa eu ver. Tem que voltar lá minha... Não, ela vai estar lá no ultravioleta. Por aí. Eu vou verificar daqui a pouquinho se é ultravioleta ou se é infravermelho. A gente não consegue enxergar essa cor de luz, tá, gente? Isso que é o importante aqui. Então, o que vocês têm que lembrar? Vocês têm que saber. É até aqui, até a gente chegar nessa frequência aqui. Essa outra parte aqui que eu fiz, por último, é mais por curiosidade, tá? Essa é só até a frequência que tá lá o exercício na apostila. Falando... Oi? Aí, no caso, no vestibular, que é só até a frequência mesmo? Depende de onde você vai fazer o vestibular. Ok. Mas se eles pedirem o comprimento de onda, vão deixar a fórmula lá, vão te dar a velocidade da luz, alguma coisa assim. Então, você não vai precisar lembrar tudo isso, né? Por exemplo, no Enem, se caiu um exercício assim no Enem, no máximo eles perguntariam se ele iria absorver energia ou liberar energia para ir do nível 3 para o nível 1, coisa desse tipo. Entendi. E falando em apostila, ó, aqui tá as páginas da apostila que eu trabalhei com vocês aqui hoje. Então, a página 28 é essa daqui. Tem como vocês... tem um experimento aqui que, se a gente estivesse no presencial, a gente ia fazer no laboratório. Vocês podem... Não precisa fazer. Se vocês quiserem fazer, vocês podem fazer, que é interessante. Se vocês seguirem todas as recomendações aqui, na hora de olhar, gente, se vocês forem fazer isso aqui, vocês têm que olhar pela parte que tá o CD, tá? Você tem que olhar pela parte que tem o CDzinho para conseguir enxergar lá o espectro que forma aqui dentro do tubinho, tá? Mas não é necessário fazer. Então, a página 28, gostaria que vocês lessem, porque aqui tem umas coisinhas interessantes, mas não precisa responder. A página 29, vocês têm que ler esse texto que está falando ali como que foi que eles descobriram, mais ou menos, os espectros, coisas desse tipo, mas... Boa parte disso aqui, eu só não dei o nome das pessoas, mas isso aqui foi o que eu expliquei hoje para vocês. Então, leiam essa parte para vocês poderem responder o exercício 2 aqui, que é esse A, B, C e D. Então, aqui, o que vocês vão fazer? Essa é a página 30 da apostila. Eu gostaria que vocês fizessem o exercício A, B, C e D no caderno de vocês. Então, aqui está pedindo para vocês explicarem o que é um espectro. O B, qual que é a grande aplicabilidade dos espectros para a identificação dos materiais. A C, qual que é a relação entre um espectro de absorção e um espectro de emissão. E a D é para vocês calcularem a frequência de um fóton emitido, se o elétron saltar do nível 4 até o nível 1. Aqui, ó, gente, está dando qual que é a quantidade de energia do nível 4, está dando a quantidade de energia do nível 1 e está dando aqui a constante de Planck também. Então, é só vocês seguirem lá como eu fiz, que vocês conseguem responder isso. Gente, não precisa me enviar. Eu sempre falo que vocês não precisam me enviar, mas aí eu recebo um monte de mensagem de pessoas me enviando os exercícios. Eu não tenho mais como armazenar isso no meu celular, tá? Então, é para vocês fazerem, para consultarem, quando vocês forem fazer atividades que eu passar, provão, esse tipo de coisa, tá? Então, façam e deixem no caderno, vai que vocês precisam de alguma nota de recuperação, aí eu peço para vocês me mandarem isso. Mas, por enquanto, não precisa enviar. E essa atividade 3 aqui, que é o efeito fotoelétrico, a gente vai ver na próxima aula. Alguém tem alguma dúvida? Então, vou interromper aqui o compartilhamento. Deixa eu voltar para a página aqui. E aí, eu vou interromper a gravação também.